o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos não precisam do Brasil e da América Latina. Vamos acompanhar a declaração que foi dada na segunda-feira, 20, no Salão Oval, após a posse presidencial, durante uma coletiva ali com repórteres do mundo inteiro. Ela foi transmitida pelo canal da Casa Branca. Eu fui lá buscar esse trecho e legendei em português. E vocês vão ver que tem perguntas feitas por uma repórter brasileira, a repórter Raquel Krakenbull, correspondente da Globo News, mas a transmissão foi feita na Casa Branca, ela nem sequer aparece, está ali o Trump respondendo aquelas perguntas. Pode soltar. NATO has to pay more money. NATO has to pay 5%. We're in the Ukraine war by $200 billion more than NATO. It's ridiculous because it affects them a lot more. We have an ocean in between. And we've spent $200 billion more on Ukraine than NATO has spent. And they've got to equalize. Did you talk to Xi about the Ukraine war? Yeah. Because China and Brazil together has a proposal to bring Russia and Ukraine to talk. That's good. That's good. I'm ready. When are you going to talk with the Brazilian president? How did Brazil get involved? Brazil's involved. This is a new one. When are you going to talk to Lula? Are you from Brazil? I'm from Brazil. When are you That's why they're involved, I guess. When are you going to talk with the Brazilian president? How do you see your relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Tá aí o Trump, inclusive, ironizando o suposto papel brasileiro na Ucrânia, que vem sendo atacada pela Rússia de Vladimir Putin há muito tempo, dizendo como é que o Brasil se envolveu nisso. Essa é nova para mim, quer dizer, isso é novidade. O que o Brasil tem a ver com a guerra que está acontecendo lá em território ucraniano, o território que foi invadido. E aí ele pergunta se a repórter é brasileira, ela diz que ele fala, por isso, então, eles estão envolvidos, imagina, dá uma risada e a gente ouve algumas risadas ali ao fundo também. Duda Teixeira, o Trump visivelmente afeta um certo desprezo, quer dizer, ele se coloca ali numa postura muito superior. É claro que os Estados Unidos são uma potência e ele quer passar esse recado para o mundo inteiro, que os Estados Unidos não precisam de ninguém, são os outros países, principalmente da América Latina, que é do que ele estava falando, que precisam deles. O que você acha? Bom, eu acho que eu concordo muito com o Trump. O Brasil não tem essa importância toda que a repórter que está fazendo as perguntas imagina que o Brasil tenha. Bom, primeiro eu acho que está tudo errado ali, né? Ele está assinando os decretos e tem os jornalistas ali posicionados na frente fazendo pergunta, né? Parece que está atrapalhando. Não, separa as coisas, né? Você faz uma coletiva de imprensa em algum momento, em outro momento você pega e assina os decretos, né? Pode ter alguém filmando, mas as duas coisas ao mesmo tempo não dá, né? Aí ele tem que falar sobre a Ucrânia, e aí entra uma pergunta sobre o projeto da China e do Brasil de paz na Ucrânia. Ninguém levou a sério isso daí, né? Aliás, só quem levou a sério essa história do plano brasileiro foi a imprensa brasileira. Aliás, uma parte da imprensa brasileira. A outra, nós aqui, a gente nunca levou isso a sério. A imprensa chapa branca que coloca o Lula muitas vezes nesse pedestal de pacifista que vai resolver os problemas dos conflitos no restante do mundo, que é a posição que o Lula gosta de se colocar como potencial candidato a um futuro prêmio Nobel da Paz. E a resposta do Trump é uma ilustração de como o mundo democrático, por mais críticas que se possa ter à figura individual do Donald Trump, vê esse tipo de iniciativa brasileira. Quer dizer, o Brasil não é importante para a resolução desses conflitos. É isso que a resposta do Trump mostra, né, Duda? E a pergunta dele é muito clara ali, né? Tipo, o que o Brasil tem a ver com isso, né? Chega a ser engraçado. É engraçado. Eu pergunto obviamente isso também, é engraçado pra gente diante do que a gente viu o governo Lula, na figura do presidente, falar a respeito da Ucrânia, demonizando e culpando muitas vezes o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se alinhando e até afagando o ditador Vladimir Putin. E vem aquela história do Lula achar que poderia resolver todos os problemas do mundo, né? Então vai resolver o problema da guerra na faixa de Gaza, vai resolver a pobreza no mundo.
Isso aí é o egocentrismo do Lula, que não tem nenhuma sustentação na realidade, né? O Brasil não é uma potência, não é uma grande economia, nem é uma potência militar, e é por isso que o Trump toma esse susto. Fala, mas o que o Brasil tem a ver com isso, né? E aí ele fala, pode ser um pouquinho triste para a gente, né? O Brasil precisa mais da gente do que os Estados Unidos precisa do Brasil, mas é um fato, né? Toda a América Latina, o comércio com a América Latina representa acho que uns 20% do comércio dos Estados Unidos. E desses 20%, quase tudo é México, né? O Brasil é uma fatia muito pequenininha, até porque o Brasil, do comércio internacional, é tipo 1%. Então, assim, é melhor a gente entender o tamanho real que a gente tem e não ficar com esses planos, sonhos mirabolantes aí de achar que a gente pode se meter em tudo no mundo, porque vão tirar sarro da gente. Pois é, o Trump, Ricardo Kertzmann, desde a campanha de 2016, é que ele faz esse discurso que a gente viu no começo desse vídeo. Na verdade ele estava respondendo a outros repórteres, de que a OTAN ela precisa pagar uma taxa maior, né? Você tem ali uma aliança militar de defesa e os Estados Unidos contribuem com uma taxa bastante elevada para que todos os países possam se defender juntos em caso de algum deles ser atacado. Então ele cobra uma participação financeira maior dos outros países para eles poderem dispor das Forças Armadas americanas em caso de necessidade. E ele está reclamando ali, dizendo que, por exemplo, na guerra na Ucrânia, os Estados Unidos estão gastando muito mais do que a OTAN. O Trump sempre teve essa retórica de colocar as questões na mesa de uma maneira forte, ousada, do ponto de vista de negociação, para aparentar que ele está defendendo os interesses, inclusive comerciais, financeiros, dos Estados Unidos, e muitas vezes, eventualmente, na prática, embora haja críticas internacionais. E agora ele faz isso também com os países da América Latina, quando coloca, olha, são vocês que precisam da gente, a gente não precisa de vocês. Então, quer dizer, cheguem mansinho aqui, não venham tentar montar em cima dos Estados Unidos, que vocês não vão conseguir nada. Essa faz parte da estratégia de negociação do Trump. Agora, Ricardo, você tem críticas, vamos dizer assim, a essa postura, a essa afetação de desprezo, de superioridade? O que você acha desse método aí do Donald Trump? Boa noite, Felipe. Boa noite, Duda. Boa noite também para os nossos queridos amigos antagonistas. Olha, eu acho que é um comportamento completamente indevido e incabível para um chefe de Estado, e principalmente chefe do maior Estado, do maior país, da maior potência militar e econômica do planeta. Eu não estou dizendo que o Donald Trump não deva brigar pelos interesses americanos e nem tenha que ser uma lady, né, na hora de negociar, na hora de defender esses interesses americanos. Mas eu acho que tem que guardar, sim, uma liturgia com o cargo e principalmente guardar respeito, muito mais do que pelas outras nações, guardar respeito pela história, Felipe. O Brasil, de fato, diplomaticamente, é irrelevante. Não é à toa ter sido lá atrás apelidado por um diplomata israelense de anão diplomático. E a cada vez que o Brasil reforça sua posição pró-ditadores, pró-ditaduras, como tem feito reiteradamente sob o governo Lula outra vez, isso só ajuda a formar essa percepção de irrelevância de um país que não merece crédito diplomático. No campo econômico, tá certo, a gente também não é lá essa potência toda. O Brasil responde, como o Duda falou, por pouco mais de 1%, é algo como 2% do comércio da pauta das exportações globais. Mas a gente tem que lembrar, Felipe, que a gente está entre as 10 maiores economias do mundo. A gente tem grandes são enormes empresas americanas operando no Brasil. A gente tem diversas empresas muito grandes nos Estados Unidos também que dependem de matérias-primas e de produtos semi-manufaturados do Brasil. Há um intercâmbio comercial muito relevante que isso não pode ser desprezado. Com relação à Europa, com relação à OTAN, o Donald Trump, eu não sei se é por desconhecimento, se é por ignorância, ou é de propósito, uma mera retórica bélica da parte dele, mas ele desconsidera todo um contexto histórico de como a OTAN surgiu e por que a OTAN surgiu. Quando ele fala, por exemplo, que quem tem que gastar esse dinheiro são os países europeus, porque entre as ameaças, explicitamente a Rússia e os Estados Unidos, há um oceano no meio.
É como se um míssil, por exemplo, disparado pela Rússia não atravessasse o oceano. É ridículo isso. A questão ucraniana, vamos lembrar também, a Rússia, e desde lá atrás, desde a primeira invasão à Crimeia ainda, um dos motivos alegados, a meu ver, é só uma desculpa para as pretensões bélicas imperialistas do Vladimir Putin, mas uma das questões levantadas por ele era a proximidade da Ucrânia com a OTAN, com a possibilidade da Ucrânia se juntar ao bloco, e aí, por causa disso, né, em nome de uma segurança russa, isso tudo acabou descambando nessa invasão. E os Estados Unidos sempre fizeram parte desse bloco, sempre fizeram parte dessa coalizão. Importantíssimo para o equilíbrio de forças mundial. Não estamos falando, porque eu estou do outro lado do continente. Então, a meu ver, e não só a meu ver, né, eu tenho acompanhado bastante de perto pelo fato de estar aqui diversos veículos, e aí eu acompanho veículos alinhados à esquerda ou à direita, ou melhor dizendo, aos democratas e aos republicanos, todo mundo está muito surpreso com o teor, com a maneira com que ele tem se referido, é uma maneira muito para além de arrogante, né, demonstra até muita insegurança por parte de alguém que acabou de ser eleito. Eu realmente tenho diversas críticas sobre isso. Eu não acho que é um comportamento devido de forma alguma. Pois é, só lembrando que o Vladimir Putin, o ditador da Rússia, que ordenou a invasão da Ucrânia, ele usou essa alegação, que é bastante falseada, de que a OTAN representava uma ameaça de ataque, quando é uma aliança militar de defesa que não tinha ali feito nenhum ataque. Ao contrário do caso de Israel com o Hamas, que teve Israel o território invadido e atacado, com mais de 1.200 pessoas que estavam ali em Israel naquele momento assassinadas, muitas das quais sequestradas até hoje. A Rússia ela não tinha sido atacada pela OTAN. Então o Putin justificou a guerra praticamente como um ataque preventivo. E obviamente isso não desceu para o mundo democrático, para qualquer pessoa que esteja acompanhando esse ímpeto reacionário de restabelecer o antigo território da União Soviética. Só para explicar essa parte da guerra para quem não acompanhava isso antes. Duda Teixeira, quer acrescentar? Acho que a invasão russa da Ucrânia deixou muito claro que a OTAN não tinha se preparado o suficiente, talvez porque estava achando ali que realmente o Putin não era uma ameaça tão séria. Então, quando o Trump lá atrás apontava para essa necessidade de aumentar os gastos militares da Europa, acho que ele tinha uma razão ali. Ele tinha um ponto que isso se comprovou mesmo. O Putin é uma ameaça, ele ainda tem esses delírios expansionistas, imperialistas, e vocês aí europeus têm que gastar mais. O problema é que os europeus, é difícil, democracias gastarem em questões militares, né? Agora, por exemplo, a Alemanha vai voltar para a direita, mas não necessariamente vai ter orçamento, dinheiro, margem disponível para pegar e gastar mais. O Macron é um defensor da Ucrânia, mas não tem mais maioria no Congresso. Vai ser difícil autorizar mais gastos militares. A Europa tem essa dificuldade, né, de gastar mais com isso. E aí o Putin acabou se aproveitando. Os Estados Unidos, de fato, estão do outro lado do oceano. Mas sim, também devem temer o Putin. O Putin é uma ameaça para o mundo inteiro. Agora, como lidar com essas imprevisibilidades que o Putin oferece é uma coisa mesmo muito difícil. Eu acho que a lição que ficou é que realmente o Putin não é confiável de maneira alguma, e o ideal seria que o mundo inteiro democrático entendesse isso, né? O Brasil não entende, o Lula continua querendo trazer o Putin para cá, né? Eu não via nenhum problema dele vir aqui para o G20, imagina, trazer o cara aqui para o Rio de Janeiro, e aí isso acaba só fortalecendo ainda mais o Putin. E o desgaste americano com
as guerras passadas, com o Iraque, com o Afeganistão, com a reação ao terror do 11 de setembro de 2001, tudo isso deixou a opinião pública americana muito reticente em relação a altos investimentos militares para guerras, de uma maneira travadas no exterior. Então o Trump, além dele ter esse slogan America First, que ele, obviamente, com as suas declarações busca legitimar e justificar, ele também faz um aceno, essa parcela do eleitorado que prefere ver gastos em outras áreas, né? Apesar de gostar, evidentemente, e respeitar muito os militares de uma maneira geral, o thank you for your service, né? Obrigado pelos seus serviços prestados, como os americanos se referem diariamente aos militares que lutam, mas há outros problemas nos Estados Unidos e muita gente prefere que o foco seja neles, e não em guerras travadas à distância, onde militares americanos jovens perdem suas vidas, etc. Então o Trump usa tudo isso da forma dele, com essa retórica mais pesada, mais ousada. E em relação à América Latina, ele chegou a dizer ali com todas as letras que nós não precisamos deles. Então, de fato, é claro que uma frase que soa pesada demais para uma relação diplomática, mas é o negociador da maneira dele, cada um faz o seu juízo sobre essa qualidade, né, sobre os benefícios eventuais que uma negociação travada com essa retórica pode trazer, e a gente vai monitorar isso ao longo do tempo. Ainda falando sobre o Trump, o presidente americano assinou um decreto para retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O republicano afirmou que houve má gestão da pandemia de Covid-19 pela organização que surgiu de Wuhan, na China, e outras crises globais de saúde. Trump também apontou a incapacidade na adoção de reformas urgentemente necessárias e de demonstrar independência em relação à influência política inadequada dos Estados-membros da OMS. Os Estados Unidos lideram o ranking de países doadores para a Organização Mundial da Saúde. Quer dizer que é mais um ponto em que o Trump age com essa retórica. Estamos fornecendo muito dinheiro, então precisamos tirar o país, ou os outros precisam contribuir mais para que o país fique. É sempre em torno disso que o Trump tem agido no ponto de vista global. O país responde por 14,53% de todo o seu financiamento e enviou $1,284 bilhão à OMS durante o biênio 2022-23, segundo dados da própria organização. A OMS diz esperar que Trump reconsidere a medida para o benefício da saúde e do bem-estar de milhões de pessoas em todo o mundo. E aí, Duda, como é que você avalia essa decisão do Trump e o que mais você destaca dos decretos do presidente americano? O Trump já tinha um conceito muito contra a China já no começo da administração dele, né, em relação à guerra comercial. Isso já estava rolando. Quando vem a pandemia de Covid, isso escala ainda mais, né? O Trump, ele acusava... Primeiro, havia muita crítica, acusações em relação à China, de que o vírus teria sido criado, na verdade, num laboratório lá em Wuhan. Isso depois foi diminuindo, mas depois começa a se descobrir muito de que quando surgem os vírus e as primeiras mortes, a China ela censura, né? Ela impede que alguns cientistas, algumas pessoas espalhassem a notícia, né? O medo de que tivesse algum protesto, alguma coisa desse tipo. Então, sim, tem um motivo do Trump ter essa birra aí com a China. Olha, acabou de sair no portal Antagonista a reação do Itamaraty às declarações de Donald Trump que a gente mostrou em vídeo para vocês. Mas não pensem que veio um ataque deliberado ao presidente dos Estados Unidos, como o Lula fez às vésperas da eleição, quando associou o Trump ao nazismo e declarou apoio a Kamala Harris. Agora ele está pianinho. Então a ministra interna das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, contemporizou a fala de Trump de que o Brasil precisa mais do seu país do que o contrário. Isso ele falou inicialmente, depois ele falou com todas as letras, diretamente, nós não precisamos deles, eles precisam de nós, né? Todo mundo precisa de nós. E a Maria Laura da Rocha, repito, falou o seguinte, abro aspas, pode falar o que quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos, mas acredito que como somos um povo que tem fé na vida, que tudo vai dar certo sempre, nós vamos procurar trabalhar não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas, fecho aspas. É isso. Aí a nota aqui em Antagonista está contextualizando, mas isso a gente já fez aqui no programa de hoje.
E para Maria Laura, a decisão do republicano terá um impacto nos termos negociados sobre as mudanças climáticas, né? E isso ela está se referindo à retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. A ministra interina afirmou o seguinte, abro aspas, os Estados Unidos são um ator essencial, não é só a maior economia como um dos maiores emissores, mas é um país que tem trazido respostas na área do clima com tecnologias, tem várias empresas envolvidas nesse debate. Estamos analisando a decisão do presidente Trump, mas não há dúvida de que terá um impacto significativo. Fecho aspas. E o Trump já havia adotado a mesma medida nos primeiros meses do seu primeiro mandato e ele tinha afirmado em 2017 sobre essa questão climática. Aspas, para cumprir o meu dever solene de proteger os Estados Unidos e os seus cidadãos, os Estados Unidos vão se retirar do Acordo Climático de Paris, mas iniciam as negociações para voltar a entrar no Acordo de Paris ou em uma transição inteiramente nova em termos justos para os Estados Unidos, suas empresas, seus trabalhadores, suas pessoas, seus contribuintes. Fecho aspas. Então, é mais um exemplo do que a gente estava falando, como o Trump negocia com isso que muitos chamam de ousadia, com mais firmeza, ou de uma maneira mais troglodita, dependendo do ponto de vista do juízo que cada um faça sobre essa técnica, mas ele quer condições mais justas para todos os acordos, seja com a OTAN, seja o Acordo de Paris, sejam os acordos bilaterais de comércio. Ele sempre teve essa postura. Agora, o Itamaraty, Duda Teixeira, o governo Lula está pianinho aí com o governo Trump, não está querendo entrar em briga, sentiu que ficou para trás, sentiu que a direita está com força no exterior e talvez seja melhor não afrontar mais do que o Lula já afrontou. E foi muito claro na declaração do Donald Trump que ele tratou o Brasil com um certo desprezo aí, né? Ele diz ali, olha, vocês aqui precisam da gente, nós não precisamos de vocês. O que o Brasil está se metendo, está envolvido na guerra da Ucrânia? Só que o Itamaraty vai ficar pianinho mesmo, porque o Itamaraty está sendo assim com todo mundo, com o Maduro também, né? O Maduro bate no Brasil quanto quer você não tem nenhuma reação, né? O Maduro, no ano passado, quando falou de banho de sangue, o Lula diz que está assustado e o Maduro fala, olha, vai tomar um chá de camomila, né? Então, o que está acontecendo no fundo é que nem Venezuela, nem Estados Unidos estão respeitando o Brasil, né? E isso aí é claro, né? Vem muito de um erro que foi feito pelo governo Lula, né? Primeiro esse erro de achar que poderia influenciar o mundo inteiro, Israel, a Ucrânia ou até mesmo a Venezuela, e viu que no fundo o Brasil não tem esse poder todo e agora está sendo humilhado. Cadê aquela história do presidente que fala grosso com os Estados Unidos contra o imperialismo yankee? Tá aí, com o rabinho entre as pernas, né, para usar a expressão popular, tá pianinho. Ele atacou o presidente dos Estados Unidos na véspera da eleição e agora está fazendo aí essa pose diplomática mesmo diante de uma declaração mais dura do Donald Trump, de um certo desprezo pela importância do Brasil. Diga, Duda. Acho que o Brasil só não é pianinho com Israel, né? Quando Israel vai lá e diz que o Lula é persona não grata, aí vai lá e posa de fortão e grita e tal, né? Mas com o resto... É menos que um anão diplomático. Isso, ataca, demoniza, desqualifica Israel e depois chama todos os adversários de nazistas como se fossem assim grandes defensores do povo judeu.